Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Bom, hoje eu estou conversando com o Rony Goltara, host dos Relatos Flutuantes, mais conhecido como Zero. E, primeiramente, obrigada, Rony, é um prazer e uma honra receber você aqui, já que você é uma das minhas inspirações também na podosfera. O prazer é meu, uma Obrigada, honra. Rony. Obrigada. Nossa, você foi super solícito quando eu te contatei. Eu sei que tem a vida corrida aí, como pai, publicitário, podcaster, músico e tudo mais, mas é um bate-papo legal aqui eu gostaria de ter, rapidinho, para o pessoal que te segue, principalmente, poder te conhecer melhor e saber como funcionam os bastidores do Relatos Flutuantes. Ah, vocês vão ter uma surpresa. Então vamos lá. Eu estava ouvindo um tempinho atrás o Ufologia de Quintal, que você conta para eles, né, como é a sua experiência. E se você puder compartilhar aqui, como surgiu a sua inspiração para criar esse podcast? Pelo que eu vejo, você já tinha uma trajetória com o podcast antes, né? Eu tive um podcast de culinária. Era um negócio mais voltado para comédia. Era muito na onda do Larica Total. Não sei se você conhecia, do Paulo Tiffenthaler, aqui do Rio de Janeiro. Ele tinha um programa de culinária bem caseiro mesmo. E eu e um colega meu, amigo meu daqui, mas que mora em Nova York, a gente tinha, desde 2015 até 2018, nós tínhamos um podcast de culinária. E ali eu aprendi a editar e a escrever um roteiro, a fazer. Era tudo assim, começamos a fazer e, tipo assim, só pesquisei como se faz um podcast. Na época que não tinha essas facilidades de você entrar num Anchor da vida aí, fazer tudo de graça. Antigamente era tudo na unha mesmo, e aí eu fui desbravando esse esquema de produzir um podcast. E em 2018 acabou o podcast, mas eu já meio que serviu como um laboratório para mim. Assim, eu aprendi como fazer tudo. E de 18 a 20, eu fiquei durante esses 2 anos aí, nesse intervalo, e eu fiquei com muito. Eu comecei a ouvir, voltei a ouvir muito podcast. Foi uma fase que eu voltei a ouvir. Eu ouvia podcast desde 2012, 13. A gente começou a fazer o nosso. Aí, quando eu parei de fazer o nosso, e inclusive paramos porque fazer podcast junto com outra pessoa não é fácil, tá? Principalmente a Uhum, pessoa morando em outro país, o fuso sim. horário é complicado. E esses 2 anos que eu fiquei parado, eu fiquei com muita vontade de voltar, mas sem ideias. Aí eu comecei a ouvir o Hangar 18, eu ouvia muito o Mundo Freak e gostava muito do tema de ufologia, porque eu já tinha vivido, né? Eu já tinha, inclusive, mandado o meu relato para o Mundo Freak, né, nessa época. Eu mandei para o Hangar também, mas ele acabou não sendo lido. Aham. Mas aí, depois que eu ouvi o podcast deles e senti, assim, eu gostava muito do relato dos outros. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer um só com o relato da galera e vou tentar fazer um podcast colaborativo para ver. E aí eu fiz uns 10 episódios de cara, assim, e a galera abraçou de uma forma que eu nunca experimentei, assim, com 5, 6 anos de podcast, de produção de podcast, e em um mês eu vi um feedback que eu nunca tinha visto, sacou? Isso me deixou fascinado, e aí eu falei, porra, agora eu vou começar a colocar em prática tudo que eu estudei, tudo que eu treinei durante 5 anos, né? E rolou, cara, tá rolando até hoje, assim. É, eu vejo, e foi um estouro mesmo, que eu conheci também em 2020, que foi quando começou, né? Uhum. E você acha que aquele boom dos podcasts ajudou ou já tinha passado aquela época que podcasts começaram a ficar muito ouvidos assim nas plataformas digitais? Eu acho que não diminuiu ainda não, né? Teve um boom muito grande por causa da pandemia. Eu vi você comentando isso com o Ribas no episódio passado seu. Isso aconteceu também com a gente, né? Em 2020, 2021 teve um boom muito grande, muita gente em casa acabou descobrindo a mídia nova, né, do podcast. Mas desde 2019, 20, 21, o pessoal sempre fala que esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast.
esse conceito, ele é real, cara, porque todo ano você vê o Spotify, ele dando mais atenção para o podcast, você vê outras empresas, como a Globo, por exemplo, fazendo propaganda de podcast, a cada ano aumenta isso. Então, eu acho que está só começando, tá para aumentar. Assim, o Relatos Flutuantes, ele não é um sucesso absurdo, não. A gente, assim, o podcast, ele tá caminhando devagarzinho, mas está numa velocidade maravilhosa para mim, porque eu não espero, nunca esperei fazer sucesso. Se eu representar a ufologia, igual, por exemplo, o Hangar 18, que está em outro nível. Tem podcasts, o Mundo Freak está em outra prateleira. Então, o Uhum. Relatos Flutuantes está ali naquele meio termo mais fiel, assim, sacou? Temos a nossa meta de continuar publicando um relato toda quinta-feira, independente de se tem muita gente ou não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa que você faz no seu tempo livre, né? Porque você tem outra profissão em período integral ou você consegue fazer os dois como um trabalho? Não, eu tenho trabalho, né? Temos uma empresa aqui na minha cidade. Minha cidade é pequena, eu moro em Piúma, no Espírito Santo, e fica entre Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari. Quem Sim. conhece um pouco o Espírito Santo aí, e a minha cidade tem, aqui no centro da cidade, não tem 10 mil habitantes, né? No caso eu aqui, minha família, nós temos uma empresa pequena que não tem nada a ver com publicidade, não tem nada a ver com o que eu estudei e com o que eu faço fora, assim. É uma coisa que me garante a tranquilidade para poder fazer os meus hobbies, que é a música, que é o podcast, que é o design, isso tudo para mim, tudo que eu sonhei em fazer na minha vida, hoje eu tenho como hobby, assim. É meio que bem gratificante. Eu tenho meu trabalho e meu trabalho ele me dá essa liberdade para eu poder fazer com paixão aquilo que eu gosto de fazer, sacou? É a chave da coisa, né? Como você comenta no canal Ufologia de Quintal, se isso se tornasse talvez um trabalho, perderia o prazer que tem em fazer nas horas vagas, né? Tem as duas formas, né? Tem gente que tem muita sorte de poder trabalhar com o que ama, né? Eu não tive essa sorte, mas eu tenho a sorte de poder fazer o que eu amo como hobby, assim. E é sorte mesmo, assim, sorte entre aspas, né? Eu trabalho bem, assim, trabalho bastante, mas eu tenho uma horinha vaga também. Inclusive, o podcast, eu vou fazendo ele durante a semana e nas horas vagas, assim, tipo, sobrou um tempinho aqui na hora do almoço, eu tenho meu computador ali, eu vou dando uma editada, eu vou criando um roteirozinho, final de semana, Uhum. às vezes eu gravo 4 episódios de uma vez e fico livre durante o mês. E isso a gente já entrando em outro ponto, é a questão de poder fazer o podcast sozinho, sacou? Ah, Eu sim. tenho, eu tenho essa liberdade de poder trabalhar a hora que eu quiser. E eu não preciso ficar marcando nada. Cara, muito trabalhoso. Essa experiência eu tive e eu sei que você gerir outra pessoa, você gerir agenda é complicado demais. Uhum. E só tá rolando 2 anos e, sei lá, 110 episódios. Nunca atrasamos meia hora. Se eu atrasei, eu acho que só adiantei, porque eu errei a agenda. Assim. Coloquei sem querer um dia antes, duas Aham. vezes. Mas só tá rolando 100% de aproveitamento até hoje, porque eu não tô dependendo de ninguém para gravar comigo. Apesar Sim. de faltar um pouco desse tempero de outra pessoa comentando, seria interessante, mas já defini desde o começo, já sabendo disso, sabendo que se um dia eu precisar de outra pessoa, eu vou ter dor de cabeça. Então, acho que a fórmula foi essa e está dando certo por causa disso. É, a flexibilidade, né? Eu vejo que a sua formação em publicidade ajudou muito no seu trabalho, pelo menos na parte de criação, de a criatividade mesmo do podcast, na música, né? E você acha que Uhum. isso te abriu muito os horizontes, ou você já tinha meio que em família mesmo, vocês são uma família de artistas, como é? Aqui em casa
Meu pai sempre tocou violão, é seresteiro pra caramba. Minha mãe também gosta de um coral, gosta Aham. de uma música. E meu irmão é professor de violão. E a gente sempre teve banda desde moleque. E eu sempre fui compositor. Eu tenho música assim de 13 anos de idade. A gente montou uma bandinha e começou a compor. A gente não queria tocar música dos outros, sempre foi tocar música nossa. Aham. Então, a criatividade, ela tá de berço. A publicidade, ela veio por causa disso. Eu falei, eu sou um cara que gosta de inventar, então vou fazer publicidade. E, assim, eu tive a sorte de não precisar trabalhar com publicidade, porque a gente volta para aquele assunto, né? É. Seria uma experiência, eu acho que para mim seria cansativa, seria até podar um pouco a criatividade. Aham. Mas, quando eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a divulgar, comecei a experimentar o marketing ali de guerrilha, né? Mandar link no Facebook, convidar pessoas, e aí eu comecei a botar realmente em prática muita coisa que eu tinha teoria, muita coisa que eu tinha aprendido. E na parte da criação, né, do podcast, da música, veio também esse lance de ser músico, né, de ser compositor. Eu não faço as músicas que estão no podcast, não são minhas, né? Eu achei assim, mas Aham. eu garimpo bem, né? Eu encontrei um artista que coloca músicas para pessoas usarem no YouTube e tal. E eu achei e esse cara tem uma discografia maravilhosa. E todo mundo me manda, porra, me parabeniza pela trilha sonora. Falei, Ah, cara, esse cara é muito bom. Só que às vezes eu fico com medo de ficar falando quem que é, com medo das pessoas usarem também, mas não tem isso não, sacou? Aí eu aham. falo, antigamente eu tinha um pouco de medo, hoje em dia tem até no Spotify. Eu só não sei falar o nome dele, mas depois eu te mando o link se você quiser linkar aí, porque é um nome bem difícil de falar. Aham. Mas sim, essa parte da criatividade é legal, eu curto. E estando sozinho também eu fico livre para poder viajar, né? Ah, com Essas certeza. Não, e coisas. a sonoplastia dos seus áudios, dos seus episódios são muito boas, né? E o texto, principalmente, a sua entonação, tudo que você fala faz a gente ir para outra dimensão, né? Vamos dizer, quando começa o episódio. Se você me permite Uhum. reproduzir aqui, né? É muito legal que você começa assim. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece, quantos casos sequer são relatados, né? Ajeite os seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Aí a gente já fica, ai meu Deus, o que vem por aí? Um detalhe que essa voz aí não é minha. Ah, tô achando que é. Não, essa voz aí é de um colega meu que é radialista. Aqui, é vizinho Ah, meu. Eu pedi para ele gravar. Eu escrevi esse texto e mandei o briefing, foi assim, Maxon, o nome dele. Falei, Maxon, eu quero que você grave uma vinheta como se você estivesse gravando um episódio de Alienígenas do Passado, do History Channel. aham. Faz aí para mim. Aí ele gravou e me mandou. Desse aí, também do Relatos Penados, é ele que grava também. E aí, cara, eu te falo, a minha dicção é horrível, sacou? Eu preciso picotar o meu áudio. Você está vendo aqui no ao vivo como é que é. Eu preciso Acha? picotar o meu áudio muitas vezes para eu conseguir gravar uma vinheta. E, Formular frases assim, falar aham, em público, eu não consigo, eu fico ansioso, eu começo a pensar em uma coisa muito lá na frente e aí eu esqueço palavra demais, assim. Não tem aham. nada diagnosticado, mas eu tenho esse problema eu acho que é problema de dicção mesmo, assim, sacou? E você falando é super normal. E quando você canta, como que é? É aquele mesmo esquema da pessoa que tem gagueira, né? Quando vai cantar, Ah, ela consegue cantar de boa. Para cantar, eu às vezes me esqueço a letra. Eu não sou muito de decorar a letra, não. Só aham. quando a música é muito repetitiva. Hoje em dia, a gente toca cover, né? Eu tenho uma banda de barra, de barzinho, assim, de pub, Sim. né? Eu canto e tenho dois amigos meus de vida que tocam comigo. E a gente toca Tears for Fears, a gente toca The Police, e aí, pô, depois de muito tempo cantando a mesma música, Sim. sai, ok, sacou? Só em inglês também, apesar de eu não saber falar inglês. Aham. Mas de tanto que você canta, sai. Mas para falar em público, isso é um problema que eu tive a vida inteira. Para discursar, para fazer uma coisa maior assim, eu tenho problema de formular as frases. E no podcast é a mesma coisa. Para gravar um texto, eu tenho que escrever esse texto muitas vezes. Aí eu tenho um pouco de perfeccionismo na hora de escrever. Assim,
ainda mais porque o personagem do Zero, ele é um cara mais formal, né? E depois a É, gente pode entrar sim. nisso, assim, eu não tô ali para fazer piada, nada, tem que ser sóbrio para respeitar o relato da pessoa também. Então, eu gosto de escrever de uma forma que eu mesmo não falo, eu não uso aquele linguajar Sim. pausado, com Aham. frases como se estivesse lendo um texto, né? E aí eu tenho que fazer isso para funcionar, eu acho. E o Zero, inclusive, é um personagem que você criou, né? O anfitrião do Relatos Flutuantes, para um apresentador, né, do podcast. O Zero, ele entrou aí porque eu não queria dar opinião, não queria dar pitaco. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou um cara desbocado, assim. Aham, Eu gosto da ironia, gosto da piada. Isso não sim. tem nada a ver com podcast. Então, eu criei esse personagem que é sério, que é metódico, que não dá opinião, que não toma lado nenhum. Aí eu falei, melhor falar, criar o Zero, porque eu tenho vergonha também de ficar falando em público, e se eu falo, às vezes eu acabo falando o que não deve. Então é Aham, melhor criar uma persona que vai sim. se encaixotar e ficar ali dentro e não vai dar a sua opinião. E assim é melhor, é mais fácil de eu não deslizar em nada, sacou? Mas se você conhecer o meu perfil pessoal ali, às vezes eu até espanto as pessoas um pouquinho. Não, mas é interessante isso de que o podcast proporciona também essa possibilidade, né, da gente experimentar outras facetas, outras partes da nossa personalidade, né, que às vezes a gente tem que esconder ou experimentar ser uma pessoa diferente, né? É legal também, né? Uma descoberta aí. Então, exatamente, assim, no podcast eu não preciso, não tem necessidade de dar minha opinião em nada no podcast, Aham, né? Porque o protagonista é o ouvinte, né? No meu perfil pessoal eu falo o que eu quero. sim. Agora, ali não, ali é o zero. No Relatos Flutuantes sempre vai ser o zero. E por que zero? Você lembra como veio a. Sim, cara, porque eu já tinha o meu relato, né? E aí, quando eu comecei o programa, eu achei que as pessoas não iam querer falar o nome delas. Hum, Na minha cabeça, eu ia numerar. Relatante número um, depoente número dois. E aí eu falei, então eu sou o zero, né? Porque um dia, sei lá, eu vou contar o meu relato, mas o hum. relato aqui original aqui dessa brincadeira é o meu, então eu vou ser o zero. Surgiu por isso, assim, fosse o relatante número zero. Como era, por exemplo, quando você fazia com outra pessoa sobre culinária? Fluía mais tranquilamente por ser também um bate-papo? Ou você também precisava dessa preparação? Nada, cara, era tudo assim, um bate-papo solto, mas depois um programa de 40 minutos eu ficava 8 horas editando, para cortar vícios, para tirar cara. Num programa de 40 minutos, aí eu falava a palavra cara, sei lá, 75 vezes. E aí eu tinha essa mania de ficar catando toda vez que eu falava cara, toda vez que eu repetia uma palavra. É assim, não tem jeito. Hoje eu tento me segurar, até porque hoje não tem ninguém conversando comigo na hora que eu vou gravar. E aí eu faço o texto e me preparo. Mas é isso mesmo, não tem jeito. Você tem podcast grande que você ouve da pessoa falando meu, tipo assim, sei lá, 50 vezes em meia hora. Sim. Isso me deixa um pouco, me tira um pouco da imersão, sacou? Eu tenho É, essa mas preocupação. a gente percebe isso. Desde que eu comecei a gravar e comecei a me escutar, eu vejo quantos vícios de linguagem a gente tem, né? Eu também falo muito aham, não sei, o então é sempre presente, todo mundo, ainda mais quando a gente pensa, né? Às vezes não incomoda a grande parte do público, mas eu acho que me incomodar é um filtro, né? Se está me incomodando, pode ser que incomode alguém, então por que não aperfeiçoar isso, né? Então, se a edição está na minha frente, e aí eu gosto muito de brincar com a edição, gosto de dar um carinho muito grande e na questão da sonorização, de botar uma trilha que não fique muito alta, que não atrapalhe muito,
e brincar com a metalinguagem também da trilha sonora, os efeitos e a música de fundo. Eu não gosto de incluir muito efeito sonoro quando o relato já é muito rico, já é muito detalhado. Eu gosto só de botar uma trilhazinha com algumas nuances. Aí eu gosto, aí quando o relato não tem muito detalhe e não é muito um detalhe, um relato muito rico, aí Aham. sim eu trabalho uns efeitos sonoros para tentar imergir mais, né? Tentar dar mais imersão. Nisso aí, cara, Sim. eu gosto muito. Eu fico até mais tempo olhando para a trilha aberta do que gravando o áudio. Que eu acho que é isso que enriquece o episódio, né? Te deixa imerso mesmo na atmosfera, Uhum. né? E falando nisso, a última frase, então, aperte bem os cintos e não se esqueça, nós somos uma nave. É você que fala? Então, todo o resto sou eu que falo, né? Aham. Só a vinheta que tem a musiquinha de fundo, que é esse amigo meu que fala. Mas, E cara, é, eu nunca imaginei que alguém ia confundir, porque eu acho tão diferente as vozes. não, eu acho que é porque não passava pela minha cabeça que pudesse ser outra pessoa. Então, eu acho que a gente acha que a pessoa mesmo que está gravando pode performar, né, diferentes Interessante. vozes. Ah, entendi, saquei, saquei. E essa frase, nós somos uma nave, da onde vem? Qual que é o conceito dela? Cara, sabe que eu não lembro como que eu criei. Eu estava ouvindo o primeiro episódio esses dias, eu acho que no primeiro episódio já tem isso. Tá? Eu não lembro direito. Eu sei que talvez tenha vindo de uma banda que eu gosto muito que se chama Spiritualizer. Tem um disco deles que se Ah, chama Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Eu acho esse ah, talvez o melhor nome de disco de todos os tempos. E é uma música bem viajante, bem na vibe mesmo, assim, é bem lisérgico o som. E eu falei, cara, a gente está na Terra, né? A Terra está flutuando. Já pensando nessa ideia de que a gente está numa nave, que o Zero seria o piloto que está levando a galera, eu pensei, aham. pô, vamos lá, a gente está numa nave, a gente, querendo ou não, mesmo que você está com o pé no chão, a gente está numa nave. Eu acho que foi isso, porque eu não lembro direitinho como que foi, mas como eu tinha tudo planejado desde o começo, eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 semanas gravando 5, 6 episódios anteriores e eu tentei planejar tudo. Eu acho que nisso aí foi também essa frase final que o jargão, essa brincadeira do jargão aí, eu acho que acabou pegando. E você sabe que na minha cabeça eu achava também que você falava isso porque tem uma teoria, né? Não sei se é teoria ou um dos casos de ufologia que tem pessoa que fala que tem seres, né, alienígenas que falam que a nave deles são eles próprios, tipo, são comandados pela mente deles, né? Como se Caraca, eu fosse não sabia. eu não lembro exatamente onde eu ouvi, ou se é um relato mesmo, que como tem aquelas pessoas que relatam ser abduzidas e conversam, né, com o ET, no caso, né, ou quando estão dentro de uma nave e eles perguntam, né, como que vocês fazem para viajar no espaço ou tão rápido chegar em outro planeta, não sei, era uma coisa assim. E eles comentam exatamente isso, que a nave ela é comandada pelos próprios alienígenas, não tem uma engrenagem, não tem sei lá, um motor como a gente tem, né, nos carros, nos aviões, é a própria mente dos seres que dirige a nave. Então eu achei que era isso. Eu falei, nossa, Caraca. ele deve ter tirado disso, porque tem tudo a ver, nós somos uma Não, nave. é muito rico isso, porque você, ao mesmo tempo, também tem esse sentimento do coletivo, né? Que nós Sim, somos um. Tem esse lance do nós somos um que é bem famoso, né? aham, Que a gente é a nossa nave também, né? Cada um é a sua nave, mas nós todos somos uma nave também. É bem isso. rico. Inclusive, aí depois de muito tempo, eu acho que tem um episódio do Hangar 18 que eles comentam de um caso que tinha um piloto, se eu não me engano, é de alguma língua hispânica ou latina, não sei, que Aham. ele recebe uma mensagem no meio do voo dele e ele cita uma frase parecida com nós somos uma nave. Os outros até citam o jargão lá do Relatos Flutuantes. E eu não Isso, sabia também, não sabia disso. tá vendo? Então pode ser até que foi nesse que eu escutei, que eu também escutava muito o Hangar.
E eu lembro que eu falava, nossa, que interessante, né? Porque é como se a gente tivesse ouvindo, conectado pelo podcast e mentalmente todo mundo conectado nessa dimensão, sabe? Mas aí você vê, Fernanda, que a ufologia, se você me pegar, você já está me pegando, já está me mostrando como eu sou. Eu não sou um profundo conhecedor da ufologia. Eu Aham. tenho, sim, colegas que fazem podcast de ufologia também, que eu consulto eles para entender ou para, sei lá, para falar alguma coisa numa apresentação, porque eu não era muito assim, eu tenho a minha experiência, mas eu não era muito de consumir o conteúdo de ufologia. Uhum. Eu só via filme Sim. e assim, só o que era muito na superfície mesmo, não. Depois que eu comecei a pesquisar, agora que eu estou indo atrás de ufólogo e conversando, estou começando agora e minha pesquisa também é superficial, assim, não é aquela coisa hardcore não, sacou? Então, às Ah, vezes sim. as pessoas me chamam para podcast e eu tenho medo de passar vergonha, porque eu entro num debate ali com o pessoal e tento falar sobre o que eu sei, mas é muito raso, assim, na ufologia, sacou? Ah, sim, não, mas eu também, o conhecimento que eu tenho também é todo baseado no que eu escuto, é mais a curiosidade, né? Nós somos curiosos da ufologia, né? Mas, por Uhum. exemplo, conversando também com o Edson Boaventura, com os meninos do Hangar, é tudo isso, todo mundo começa por ser curioso, por querer entender, né, esse mundo, querer saber mais o que acontece. Eu acho, por exemplo, que o sucesso do seu podcast se baseia muito na curiosidade que as pessoas têm de saber o que os outros vivem fora da realidade cotidiana, né? Eu acho que é isso que prende muito a gente em relatos ufológicos, sobrenaturais, porque é incrível como faz sucesso esse tipo de conteúdo, né? E eu já Concordo. ouvi, inclusive recentemente, eu ouvi no seu podcast que tem pessoas que te mandam relato e até agradecem, falam, nossa, que legal ter esse espaço para eu poder contar isso, porque muita gente já foi ridicularizado ou até sentia humilhado por compartilhar isso e se fechava sem poder compartilhar a própria experiência, né? É isso mesmo, cara. Eu concordo plenamente com você. É uma parada que eu não imaginei que ia ter esse apelo tão grande, mas faz todo sentido, porque, sei lá, acho que quase a metade das pessoas que me mandam um relato em off, elas me agradecem e falam que não poderia, ter mandado para outro podcast, porque o fato de não ter análise, não ter julgamento, foi o que fez essas pessoas enviarem o relato. Não imaginei que isso ia acontecer. Claro que assim como essas pessoas que ouvem, eu sou aquele tipo de pessoa que, se tiver num ambiente e que eu ouvir alguém falando que viu alguma coisa, eu vou atrás do cara, vou sentar à mesa e vou Sim. ouvir essa pessoa contar essa história até acabar a festa, até o bar fechar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que muita gente que ouve os relatos flutuantes também é esse tipo de gente que adora ouvir. E não interessa se é verdade ou não. Sim, o que a pessoa está contando, para mim, basta. Eu acho que para muita gente basta. Se, pô, tem chance de ser verdade, tem chance de ser mentira, é o que a pessoa está contando. O Uhum. importante é ouvir uma boa história, sacou? Sim, Então, sim. eu acho que é aí que está a receita. Eu acho que sim, até porque eu particularmente como ouvinte sua, o que me pega mais é pensar que são realísticos, né, os relatos. Uhum. Então, mesmo quando tem aqueles podcasts, por exemplo, de contos, ou aquele creepypasta, né, que também não são histórias reais, já não me interessa tanto quanto relatos, né, porque relato a própria palavra já diz, né? Deveria ser uma coisa que aconteceu na vida de alguém. Então, chama muito mais atenção mesmo. Tem o preceito de ser real, né? Você Sim, já entra achando que é verdade. É legal. sim, e eu acho que pessoas que foram marcadas de alguma forma com a experiência que elas tiveram, seja ufológica ou sobrenatural, só o fato de compartilhar e saber que outras pessoas passam ou passaram pelo mesmo ou por algo parecido, conforta essas pessoas, né? Porque eu acho que muitas podem ter se sentido muito assim, fora do normal ou até loucas
por ter passado por aquilo e não conhecer ninguém que tenha passado Hum, né, pela isso mesma aí. experiência. Então é muito legal, porque tira a pessoa daquele patamar de, eu sou esquisito, eu vou me isolar, as pessoas acham que eu sou louca, né? E isso o podcast abre muito, um mundo que abre para, acho que em vários assuntos para a gente poder expandir a mente, né? A gente faz o contato de pessoas que, entre aspas, são diferentes dentro do meio delas, né? A gente acaba conectando essas pessoas, né? Quando a gente encontra uma pessoa que gosta das mesmas coisas que a gente, pô, é muito legal. E eu acho que essa galera está se encontrando, né? Não só aqui, em outros podcasts também, mas tem a segurança de que não vai ser julgado ou analisado e poder saber que outras pessoas estão ouvindo com respeito à sua história, talvez pela primeira vez ou pela primeira vez sem julgamento, é muito bom. Assim, eu penso em eu contando a minha história também. Tipo, aqui em casa eu nunca tinha contado ela para ninguém, para amigos meus, e contei em podcast, sacou? Porque eu sei que as pessoas que estavam lá iam receber de forma positiva. Acho que Sim. falta isso. Falando nisso, eu não me lembro exatamente se tem o seu relato no Relatos Flutuantes como zero ou não. Tem o episódio 50. No episódio Ah, 50, eu chamo meu irmão e meu primo e a gente faz um episódio longo falando sobre esse relato meu, que não é um relato grande, assim. Eu aham. nem indico, se você gosta de uma boa história, tem vários outros relatos, mas como forma de curiosidade, de entender de onde que surgiu ali essa brincadeira, aí sim é legal você ouvir o episódio 50. Então tá, bom saber, eu vou escutar novamente, que provavelmente veio já mais de um ano atrás, né? Ah, foi. É, Foi ano passado, né? foi. Ô Rony, já que você então mencionou agora, você poderia compartilhar aqui o seu relato para todo mundo ouvir? Claro, claro. Ó, então, vamos lá. Aconteceu aqui em Piúma, na cidade onde eu moro. Isso foi em 2000, 99 e 2000. Eu não estava sozinho, eu estava com meu irmão. Na época eu tinha 15, meu irmão tinha 12 e um primo de 13 anos. A gente estava na praia, era por volta de 6 da tarde. A gente resolveu ir embora. A gente estava caminhando, era verão, a praia estava cheia. A gente entrou, então, na rua que vai para minha casa, fica perpendicular à praia, né? A gente entrou ali e tinha comércio dos dois lados, era uma rua de uns 500 metros até chegar na minha casa. A gente entrava e a praia ia ficando para trás, né? E eram prédios, assim, dos dois lados, eram prédios de 3 andares. Era casa de verão, rua de verão, mas eram prédiozinhos de 3 andares até chegar na minha casa, um prédio colado no outro. Tava começando a anoitecer, assim, os postes acenderam. E a gente andando, a gente percebeu, andando no meio da rua, porque não tinha muito carro passando, a gente percebeu que tinha uma luz na nossa frente, um pouco acima dos prédios, mas no meio da rua. Era como se fosse uma luz de poste, aqueles postes amarelos, assim, bem forte, laranja, amarelo, né? Sei. Só que ela estava no meio da rua e estava numa altura, assim, o dobro do poste. Aí a gente ficou olhando aquilo, não tinha, na época não tinha, pra gente não tinha drone, a gente não sabia o que era, nunca tinha visto aqui. A gente ficou pensando, que legal, será um balão? Só que ela estava balançando devagarzinho, assim, fazendo movimentos bem delicados para lá e para cá, mantendo-se sempre a 45 graus na nossa frente. A gente ia andando, ela ia na mesma distância. Parece que ela estava conectada a gente, assim, como se a gente estivesse segurando uma linha e o vento estivesse levando ela para frente. E a gente andou e aquilo, ninguém mais olhava, só a gente. A gente olhava para o lado, as pessoas estavam passando para lá e para cá, beleza? E a gente olhando, e você sabe, quando você está passando na rua e você vê alguém olhando para cima, você olha também, né? Porque Sim. você fica curioso. Só que a gente estava olhando para cima, feito louco já, a gente já estava obcecado por aquela luz na metade do caminho e ninguém mais olhava. E a gente ficou pensando, será que alguém em cima dos prédios teria que estar passando por cima, teria que estar atravessando os prédios, né? Se fosse na outra rua, é um quarteirão depois para cada lado, é difícil. Não tinha ninguém atrás da gente, não tinha ninguém na nossa frente fazendo o mesmo caminho. E a gente já foi ficando com medo daquilo, aquela luzinha na nossa frente, até que a gente chegou em casa
E minha casa era no terceiro andar. Aí, quando a gente parou, essa luzinha também ficou parada ali, aos 45 graus na nossa frente. E os meninos subiram correndo. Eu falei, vamos lá em cima. Quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ver ela pertinho. A gente subiu a escada. Quando nós chegamos em cima, ela não estava mais. Ela sumiu. E a gente ficou ali encucado, né, pensando o que poderia ser aquilo. A gente chamou o pessoal de casa, falou, minha mãe, meu irmão mais velho, a gente conversou. E beleza, né, a criança falou. Ok, aí foi todo mundo tomar banho. E eu fiquei na varanda. De repente, eu vi que uns 2 ou 3 quarteirões na minha frente tinha um lote vago e umas 15 crianças, adolescentes jogando bola nesse lote vago de areia. E tinha, assim, era 10 pessoas jogando, mais umas 5 esperando para jogar, né? E eu vi aquela luz em cima deles, na mesma altura que estava pra gente. Só que essa luz, ela ficava indo de um lado para o outro do campinho, como se ficasse de um goleiro ao outro, assim, balançando para lá e para cá, na mesma altura, com a mesma intensidade de movimento, assim, bem como se fosse o vento levando aquilo. Só que ninguém olhava, não tinha ninguém olhando. A gente olhava para as pessoas e ninguém estava observando aquela bola. E eu fico pensando, ninguém estava vendo. Se fosse um balão, se fosse alguém segurando uma linha, alguém ia estar olhando, mesmo que fosse uma pipa. Ia ter alguém ali olhando, porque estava bonito demais. E ali já era quase 7 da noite. Horário de verão, 7 da noite, está começando a ficar bem escuro, né? Tava chamando muita atenção, tava brilhando, tava refletindo e ninguém tava olhando. E aquilo ficou para lá e para cá, mas estava tão evidente que assustou todo mundo, assim. A gente ficou olhando aquilo. Só que aquilo ficou por tanto tempo que a gente cansou de olhar. E aí eu coloco o fato da gente não saber, não tinha o input da ufologia na época, a gente não sabia o que era aquilo. Se fosse hoje, eu ia ficar sentado ali até aquele negócio sumir. Mas não, a gente simplesmente cansou de ver aquilo e foi para dentro de casa, tomou seu rumo, jantou. Mais tarde eu voltei para ver e já não estava mais. Mas eu não lembro de ter ficado para olhar. Caramba! E aí ficou na dúvida, então, o que poderia ter sido. A gente nunca vai saber. Engraçado que eu conto isso e vários lugares agora, depois do podcast eu contei, eu recebi um feedback de uma pessoa com uma teoria muito, muito legal, assim, no mínimo interessante demais, ela falou assim, Rony, isso aí é você no futuro, você voltou no tempo e você está se vendo ali em 2000, sacou? Nossa, que louco! Faz sentido, porque ninguém mais estava vendo. Que doideira, né, cara? Você realmente sente ou acredita que possa ter essas dimensões paralelas, essas experiências até sobrenaturais, entrando também na parte sobrenatural? Eu acredito demais, cara. Eu sempre fui católico a vida inteira, minha família toda é católica, mas nunca fui nada dogmático, não. Assim, nunca segui muito à risca. Hoje eu me considero um pouco mais mente aberta para tudo. Eu acredito que tudo é possível, que a gente ainda não descobriu nem o começo do que existe. E aí vai embora, né? O universo é muito grande, as probabilidades dão quase certeza de que existe vida em outro lugar. E, cara, para mim, assim, eu tenho um pouco de experiência também. Assim, o meu irmão, ele é antropólogo e ele estuda há muito tempo as matrizes africanas, a religião de matrizes africanas e tipo, o que ele me conta de que ele viveu em terreiro de Umbanda e Candomblé, e, cara, tipo assim, não dá para, eu não consigo bater martelo para nada e nem ser cético. A única coisa que eu não sou é cético, eu acredito demais. Só que eu sou medroso, eu não quero ver nada, eu não quero ver. Assim, o maior medo da minha vida,
Eu costumo dizer que o maior medo da minha vida quando eu era criança era levantar de madrugada e encontrar Jesus na sala. Levantar para ir no banheiro e encontrar com Jesus no caminho. Minha mãe quase me batia. Como que você vai ter medo de Jesus, meu filho? Eu tenho medo de qualquer coisa que eu não entenda. Pegou? Exato. É melhor não ver. Falar, ó, acredito, oro, mas não preciso ver, não. Muito obrigado. Exatamente. Nossa, e o seu interesse, então, por esses assuntos veio a partir daí? Ou a ufologia, o sobrenatural, é uma curiosidade que você sempre teve? A curiosidade do sobrenatural sempre tive. O meu gênero de filme favorito é terror, sempre foi. Aham. O input da ufologia foi 2015, 2016, quando eu me lembrei, ouvindo o Mundo Freak, se eu não me engano, eu me lembrei dessa experiência minha e mandei para eles. A partir daí eu comecei a consumir muita ufologia, Sim. e principalmente com o Hangar 18, depois que eu comecei a ouvir muito, depois eu conheci outros podcasts também, colegas meus de ufologia de quintal. De 2015 para cá eu comecei a gostar muito da ufologia, mas eu acho que tá tudo muito junto, assim, nessa bolha do sobrenatural, sabe? Eu Sim. gosto muito, assim, me intriga, apesar de eu ter medo, mas me intriga demais. Eu tenho uma filha de 16 anos, que é uma Aham. nerdzinha, gosta muito também de sobrenatural, e tem um filho de 5 anos que é apaixonado por cemitério. Ah, olha. Cemitério, casa abandonada, coisa assustadora. Ele tem medo também, mas ele só desenha cruz de cemitério. É um novo Darkzinho aí chegando pra galera. Ai, que legal. Eu ouvi você contar que o Relatos Penados veio a partir de um relato sobrenatural que você recebeu, né? E você criou esse quadro no Relatos Flutuantes. E já ia emendar e perguntar se você, inclusive, já teve alguma experiência sobrenatural também. Eu tive uma experiência que eu não sei se foi sobrenatural, mas que, por eu ser um cara muito medroso, para mim é o suficiente. Mas, assim, voltando ali no Relatos Penados, eu recebi logo no começo, eu recebi um ótimo relato sobrenatural, que é o primeiro episódio da primeira temporada de Relatos Penados, que é a menina, namorada do rapaz, que entra na água, na praia, assim, ela vai entrando, ele vai atrás dela, ela se mergulha completamente, parece que ela estava alucinada, e ele desiste e vai embora. Quando ele chega na barraca do camping, ela tá lá. Ela tá lá, é. Ela tá Nossa. lá. Esse relato, caraca, quando eu vi, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Porque meu podcast é de ufologia. Aí eu falei, não, vamos publicar isso. Aí eu esperei, eu conversei com alguns conhecidos meus, assim, falei, galera, eu preciso de mais 4 relatos, que eu preciso publicar esse primeiro relato. E aí Aham. vieram mais 4 relatos bons também, assim. Sim. E aí, a partir daí, eu abri para todo mundo que quiser mandar relato sobrenatural também. E tem chegado relatos. Eu tenho, assim, material para mais umas 2 temporadas. Eu tô, inclusive, fazendo uma campanha entre alguns ouvintes, assim, para a gente fazer umas temporadas temáticas. Então, agora, em outubro, né, no Halloween, outubro? Novembro. Em Outubro. outubro. Aham. Outubro. A gente deve lançar, mas eu devo lançar mais uma temporada muito boa, agora temática, porque já tenho relatos suficientes para fazer um temático. Dá muito certo, né? Porque Tá. eu acho que é assim, a bolha é a mesma, né? Quem curte uma coisa acaba curtindo a outra. Com certeza. Eu ouvi de novo agora que eu estava dando uma repassada nos episódios do Relatos Flutuantes para relembrar. Eu ouvi aquele menino, sabe, da segunda temporada do Relatos Penados. Nossa, bravo Nossa Senhora! Precisei. esse Eu já relato. vou rezar um terço, acender uma vela, fazer tudo que puder. Muito medo. E você vê, eu não sei, eu sinto sinceridade na pessoa que conta, sabe? Porque é tão real que você visualiza, né, aquilo na sua cabeça. Esse relato, inclusive, ele é de uma pessoa conhecida minha. Assim, ele trabalha junto comigo, eu conheço a pessoa. Ele vive, assim, é uma pessoa cheia de história. Inclusive, ele tem mais relatos, se eu não me engano. Se eu não tô enganado, qual é esse episódio? É um que ele chega em casa e tem um menino no corredor, é Isso. isso? Ele foi dar boa noite pro filho dele no quarto, ele acariciou a cabeça do filho dele, e Nossa! tava o bebê no berço, e aí ele voltou pra cama dele, onde tava dormindo com a mulher, e o filho dele tava lá. Aí ele falou, ué, Tava mas na cama. quem que tá então ali na cama do meu filho? Nossa. Esse colega meu, ele é segurança noturno. Se eu deixar, ele me grava, ele me manda um relato por semana, porque Nossa.
ele faz uns caminhos aqui de madrugada. Nossa, ele tem muita história. E esse relato dele, esse acho que foi um dos mais comentados, assim. Porque todo mundo falava assim, Rony, cara, isso é um pesadelo, cara. Quem tem É, filho sabe, isso é um pesadelo, bicho. Você fez um carinho, aí depois chega na cama e o seu menino tá lá, e quem foi que eu fiz carinho, né? é, Nossa, realmente esse aí. dá muito medo. Faz uma temporada do Penados só com ele, então, Rony. Se eu juntar todos os relatos dele, acho que já dá uma temporada. Ele tem um relato flutuante, que é muito bom também. Eu vou te lembrar aqui, de Muriaé, que ele tinha uns amigos, e Uhum. teve um ser que tentou invadir a casa do menino para levar, a mãe não deixou, e depois ele estava jogando bola e começou a ter um redemoinho, eu acho, no bairro, Gente, e esse amigo dele começou a levantar, começou a flutuar, assim, os meninos tiveram que segurar ele. Ele fala o nome do menino, depois fala que a mãe teve que levar o menino embora, mudar de cidade, porque eles estavam sofrendo abusos ali de madrugada, coisa que não tá dando para entender. Esse cara caramba. realmente ele é um poço de. Só que eu acho que tá esgotando já, tadinho. Eu acho que vou segurar um pouquinho, vou deixar ele viver mais um pouco para ele mandar mais Isso, relatos. é isso que eu ia falar. Deixa ele passar por umas experiências mais aí. Esse tipo de relato me lembra aquele outro podcast que eu acho que você também escuta, que é o Estrada Sobrenatural, né? Maravilhoso. Gente, como tem história os caminhoneiros, o pessoal mesmo que está sempre na estrada, quem trabalha em período noturno, principalmente como esse seu conhecido aí, passa por muita coisa, né? E você também tem a parte, não sei também se é por temporada ou se é quando você consegue fazer a biografia UFO. Aí você Uhum. pôde também conhecer vários ufólogos através desse quadro. O Biografia UFO, ele começou com uma parceria minha com o Arthur Neto, que é um grande amigo que eu fiz, uma gratíssima surpresa que eu tive. Ele me convidou, eu conheci ele durante uma live no podcast Ufologia de Quintal. Dias depois ele me mandou uma mensagem assim, Rony, você estava lá, a gente se conheceu lá na live, tá? Eu falei, claro, pô, eu sei. Aí ele assim, então, cara, eu tenho material aqui de uma entrevista que eu fiz com o Flávio Tobler, um ufólogo lá, acho que do norte da Bahia. Aham. Do que você acha da gente fazer um programa usando esse áudio? Aí eu falei, pô, cara, vamos lá. Eu fiquei com medo a princípio, né? Voltando aquele lance de não querer colocar mais pessoas para não dar trabalho. Eu falei, não, mas Aham. eu vou encarar para ver o que dá. E aí acabou funcionando, assim. Depois desse material que ele já tinha, a gente lançou o primeiro episódio, aí eu sentei entre aspas, eu conversei com ele e falei, vamos fazer assim, Arthur, vamos achar um ufólogo, vamos fazer uma série de perguntas, você me manda e eu vou fazer uma edição aqui como se fosse um programa aí da History Channel também. E aí Ah, foi, a gente conseguiu fazer um por mês no ano passado. Só que aí chegou em dezembro, janeiro, o Arthur começou a voltar, né? Acabou a pandemia, o Arthur começou a voltar a fazer palestra, fazer incursão, ele fazia muita vigília. E aí a aham. gente acabou se encontrando em dezembro, eu conheci ele, fui à Serra da Beleza, encontrei com ele, foi uma experiência legal. Só que Uhum. aí depois a gente começou a se desencontrar muito, ele não conseguia mais tanto contato com o ufólogo, eu acho que o tempo dele foi ficando pequeno também, e aí meio que pausou. Eu voltei agora a fazer, mas agora eu voltei a fazer sozinho para poder conseguir fazer no meu tempo. Então, essa último episódio que eu lancei, acho que foi mês passado, retrasado, eu meio que anuncio uma nova temporada, só que agora não é todo mês, agora é Uhum. assim, é bônus, né? Porque é quando der. Então eu já tô com mais duas pessoas aí engatilhada com pauta já feita, com entrevista já marcada, mas não dá para ser todo mês, Uhum. porque depende de outra pessoa, né? Mas vai rolar. É uma paixão que eu tenho de conversar com ufólogos e tentar extrair um pouquinho do que eles não falam no dia a dia, assim, Sim. nas mídias deles. É bem interessante.
E você continua recebendo relatos? Você recebe assim, o formato de áudio pelo WhatsApp? Como é que você organiza? O bruto é no WhatsApp, né? Eu anuncio, no começo eu anunciava WhatsApp e e-mail, e aí tipo, só recebi um e-mail. Ontem eu recebi o segundo relato por e-mail, foi até engraçado, até coloquei no Twitter, 2 anos de podcast e chegou o segundo relato por e-mail. Por Não e-mail. sei como que a pessoa, não sei como que a pessoa achou. Acho que ela deve ter visto nos primeiros episódios. Mas Isso. assim, a maioria é por WhatsApp e é orgânico. Assim, a pessoa escuta o programa e ela me manda o relato pelo WhatsApp. E ali eu já salvo no Drive para não perder. Não perdi nenhum. Creio que não perdi nenhum. Se eu perdi o seu relato, você está ouvindo aí, me puxa a orelha aqui que eu vou atrás dele. Mas eu acho que até hoje não perdi nenhum. Todo o relato que me mandam eu posto. Se tiver algum atrasado, é porque eu estou guardando para incluir ele em algum especial. Às vezes Uhum. um relato ele tem um tamanho pequeno, não dá para fazer um episódio inteiro. Aí eu junto e faço aqueles pequenos gigantes, né? Como eu tenho bastante, eu consigo compilar por tema. Então, às vezes atrasa, mas é porque vai sair junto num temático. É legal, assim, tem bastante relato guardado, mas tem momentos que vai ficando escasso. E aí eu fico preocupado. É um medo que eu tinha muito no começo. Assim, será que eu vou ter. Será que vai ter quórum? Será que eu vou conseguir trabalhar toda semana? No Uhum. começo foi difícil, cara. Eu tive que pesquisar muito, tive que rodar muito YouTube, Facebook. Depois, com o tempo, começou a chegar de forma orgânica. No mês passado, no início agora de agosto, assim, a fonte estava secando, cara. Eu estava preocupado, comecei a dar Uhum. uma olhada nos meus contatos antigos, mandei a mensagem para o meu amigo vigilante, falei, tem mais alguma coisa aí para mim? E nessa semana agora, chegou 4 relatos impressionantes para mim. Assim, orgânico também, chegou do Uhum. nada, assim, sem eu cavar. Olha. E eu acredito que vai, cara. Acredito que vai melhorar com o tempo, assim, vai chegar muito relato. Querendo ou não, eu vou acabar pisando na bola em algum momento, porque vou acabar esquecendo de algum. É complicado, mas eu não gosto disso, sacou? Já tive Uhum. a experiência também de não lerem o meu relato. Eu sei que é difícil para a pessoa que trabalha com isso. Uhum. Sim, eu recebo muito relato. Eu tento dar atenção a todo mundo, eu converso com todo mundo que me manda o relato. Até hoje eu acho que eu não pisei na bola ainda, mas Uhum. se acontecer, não é maldade, assim, é porque pode ser que um dia fique difícil de lidar com isso tudo. Aí talvez eu busque uma pessoa para me ajudar. Mas por Sim. enquanto, até hoje, eu acho que tem dado conta, sacou? É, e as pessoas, não custa nada, a pessoa pode mandar de novo, ou mandar como. É que manda por WhatsApp, dá para ver se você recebeu, mas o e-mail, por exemplo, às vezes para lá no seu. No spam, né? Não dá para saber se você realmente viu ou recebeu, né? Então é bom mandar de novo. Eu ainda não mandei, eu tenho um pequenininho, mas eu falei, eu fiquei ensaiando. Ah, Eu salvei o seu número no meu, no meu WhatsApp faz tempo, falei, vou mandar. Mas eu falei, é tão bobinho, foi pequeno, mas aí quando eu vi que você fazia os compilados, eu falei, pode ser que encaixa. sempre tem, cara, sempre tem um jeito, sempre vai dar para colocar. Eu já coloquei relato de 30 segundos, assim, acho que no primeiro ou segundo episódio do Pequenos Gigantes tem um relato que não dá um minuto, sacou? É, Sempre dá um jeito. é. E não importa se é uma luzinha ou se é um ET, se é um ET dentro da sua geladeira. Cara, é legal de ouvir, não importa. E eu tenho esse receio, eu tenho muito esse receio, porque a pessoa que manda o relato, ela tá muito empolgada, cara. A pessoa que manda um e-mail, ela querendo ou não, ela vai no episódio seguinte, ela vai ouvir com esperança de que você vai publicar. Então eu tenho o cuidado sempre de falar com a pessoa, de todo mundo que manda relato falar assim, ó, eu tenho 2 ou 3 episódios já upados na fila, depois eu vou começar a fazer a triagem, fazer a decupagem, então demora um pouquinho, mas eu sempre tento avisar antes, ou se é uma pessoa que segue o podcast, ela vai ouvir, se é uma pessoa que não segue, aquela veio de pessoa que você sabe que não ouve podcast, eu tento ter o cuidado de mandar o link para ela ouvir do site, não do Spotify, porque às vezes a pessoa não tem. Então, isso aí eu acho muito importante, porque a pessoa que te mandou um relato, ela está numa vibe muito. Ela está esperando ser respondida, ela está esperando que você dê pelo menos um oi para ela ali no WhatsApp. Às vezes a pessoa só quer conversar, só quer Sim. trocar uma ideia. Então, eu tiro ali uma meia hora por dia para trocar uma ideia com todo mundo. E aí, cara, você é da onde tal?
Acho que vai muito daí, sacou? O podcast é colaborativo e eu dependo dessa interação, sacou? E eu acho muito legal, porque além disso que você citou, para a pessoa que manda o relato, é um jeito de eternizar aquilo, né? No seu, Com certeza. não é? Quando você grava, você deixa ali para o mundo todo ouvir. Então você sabe, porque às vezes vai passando o tempo, a gente até vai esquecendo os detalhes do que aconteceu. E se você grava aquilo, fica ali eternizado, né? E Uhum. ainda mais narrado por alguém, com os efeitos sonoros que você coloca, melhor ainda. Tipo, fica um diário, uma história ali gravada, né? As pessoas, elas são fãs, né? Assim, porra, eu sou fã do Mundo Freak. E eu sei que no episódio 101 tem um relato meu lá lido pelo Andrei, sacou? Isso é muito legal, cara. Nossa, é muito legal. Há pouco tempo você fez o número 100, né? E eu fiquei Uhum. ensaiando para mandar um áudio, eu acabei não mandando. Falei, "Ai, tá vendo? Não fiz parte do compilado, mas ficou muito legal as pessoas compartilhando essa Ah, experiência." vai ter o 200, eu vou te cobrar. Isso, isso. E eu lembro que o Mundo Freak, uma vez eles falaram, o Andrei comentou, não sei se foi força de expressão ou se realmente era aquilo mesmo, que eles tinham uma fila de 2 anos de e-mails de 2 anos atrás que eles não conseguiram ler ainda, Ah, eu de, acredito, de cara. Eu relatos. acredito. É muito legal, porque só no Brasil tem quantos milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é muita história, né, para quem, se pelo menos É. metade desses milhões ouvirem podcast, tiver acesso à internet, né, é muita Pô, eu fico história. pensando a quantidade de relato que o Hangar 18 tem guardado lá que não vai publicar, né? Eu vou até conversar com eles. Isso. Ah, E, pede, cara, porque o meu tá lá, na época que eu faz um mandei. repasse aí pra gente. Exato, gente. Papai, 2000, eu mandei para eles em 2018. Aí eles também não puderam ler. Não, acho que nem. Ou passou batido também, porque é tanto, né? Fala para eles te Ah, passarem, Rony. E daí que veio também a loja flutuante, as camisetas, veio daí ou você já tinha uma movimentação aí no comércio? a minha sogra sempre foi produtora de roupa, de camisa, né? Ela tem a fábrica de camisa. E desde que eu casei com a minha esposa, lá se vai 17 anos, a gente já experimentou algumas vezes trabalhar com camisa aqui, vendendo. Eu também teve uma época que eu fiz eventos, eu fazia pequenos eventos aqui na minha cidade, de Hum, bandas e tal. A gente dava um jeito para tocar e chamar os amigos para tocar e fazia festinha. E a uhum. gente começou a produzir algumas camisas nessa época. Só que você ter estoque é complicado e tal. E aí surgiu essa oportunidade de fazer a loja online com a audiência do podcast. Falei, cara, eu acho que eu vou mesclar as duas coisas. E desenhar, apesar de eu não ter essa formação de design também, nada, mas por desenhar camisa, eu sou apaixonado por camisa de estampa. Eu falei, cara, eu vou pegar umas ideias e eu vou começar a fazer. E Ah, deu super certo, sacou? A galera da bolha aí curte muito a camisa estampada e é uma grata surpresa também para mim, assim, tipo, eu tô podendo fazer uma parada que eu amo enquanto eu junto com o podcast, né? Eu acho que as duas coisas se completam. As pessoas acabam levando um pouco do Relatos Flutuantes para elas, assim, sacou? sim, Fica como sendo um souvenir também. Eu acho bem legal. é bem legal. Então a maioria das estampas você desenha ou te passam também? Como é? Assim, tem algumas que são, sei lá, pôster de contatos imediatos, né? Isso aí eu não mexo. Eu Uhum, faço alguma coisinha, assim, eu tento pegar e dar a minha cara, dou uma limpadinha, mudo alguma coisa para ser exclusiva. Mas a maioria dos desenhos sou eu que faço mesmo. Assim. sim, As estampas que você não encontra em lugar nenhum ali porque eu fiz, sacou? que As legal. exceções são esses mashups que eu faço com posters já tradicionais. E tem, eu Uhum. acho que duas camisas que foram desenhadas por artistas muito legais que estão lá no site e o lucro é rachado com eles, porque são desenhos maravilhosos e tem que valorizar esses caras aí também. É, com certeza. E é legal, porque não é o tipo de roupa que você encontra numa loja popular na rua, né, no comércio. A tendência é ser um pouco menos genérico do que essas camisas de ET que você encontra na Renner, né?
Sim. O ouvinte do podcast, ele já está dentro de uma bolha dentro de outra bolha. Então, assim, você fazer uma camisa bem específica, às vezes você vende menos, mas você vende bem, sacou? Você Sim. entrega uma camisa do Twin Peaks com uma referência ao Talking Heads, que 3 pessoas no Brasil vão entender a referência, mas essas 3 pessoas vão comprar e vão usar Aham. com um orgulho absurdo, sacou? Com certeza, é mais nichado, né? É até É, exclusivo, assim, um produto mais exclusivo. Você teve chance, Rony, de conhecer outros podcasters ou pelo menos virtualmente você conheceu bastante gente? virtualmente, eu conheci poucos, porque eu não acho que um defeito meu é não fazer muito o network, né? Uhum. Eu acho que eu me sinto um pouco pidão, assim, de ficar chamando. Eu até chamo uma vez ou outra, mas eu não gosto de ficar enchendo o saco dos caras, sacou? Aham. Mas eu sinto que eu estou incomodando, apesar de quando me chamam, eu topo sempre. Mas, assim, eu fiz amizade com o Celésio, que produz o Estado Sobrenatural, Hum. fiz amizade com o pessoal do Ufologia de Quintal, que até Uhum. precede aí o Relatos Flutuantes. Tenho amizade com o pessoal do Cabana do Mistério e do Ufologia e Ideias, os dois amigaços meus. São poucos, Legal. mas assim, é uma galera que tá junto aí, tá desbravando e cortando mato com o peito aí, na Aham. ufologia. Legal, né? E também tá, volta e meia, acho que mais em São Paulo, cidades grandes, tem encontros, né, de podcasts, ó, acho que até o Mundo Freak já até expôs em alguma, sabe, tipo feira, tipo Comic Con, esses eventos, assim. Uhum. Aí seria Bota fé, legal, eles né? Já fizeram. pensou você Pô, levar as suas camisetas, ter um stand, assim, numa feira dessa? pô, seria massa, né? Imagina, você no Comic Nossa, Con e passar uma pessoa e te reconhecer ali, ô, que doideira, hein? Isso aí eu é, não. Eu costumo dizer que fama é quando a minha mãe chegar para mim e falar assim: Rony, você gosta desse negócio de ET? Tem um podcast aí chamado Relatos Flutuantes, acho que você vai gostar. Se um dia acontecer isso, eu acho que a fama chegou, sacou? chegou. Não, eu volta e meia vejo pessoas recomendando o seu podcast. Pode ter certeza que já tá conhecido, bem conhecido na Opa, meu Deus podosfera. do céu. Quando eu vejo alguém recomendando, eu dou um abraço na hora. Twitter, quando alguém cita, caraca, tento fazer amizade na mesma hora. A pessoa aí é mágica. E para finalizar, então, Rony, você pode comentar, então, em modo geral, como o podcast impactou a sua vida? Se, tipo, fez você ampliar mais as suas habilidades ou mesmo o seu dia a dia mesmo? Em primeiro lugar, eu conheço pessoas hoje do Brasil inteiro. Acho que todos os estados já recebi relato. Uhum. Tenho contato. Eu acho que se hoje eu viajar para qualquer lugar do Brasil, eu vou ter uma pessoa lá conhecida. Isso é interessante demais. Eu acabei conhecendo cidades que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Depois que eu comecei a receber os relatos e comecei a conversar com essas pessoas, Aham. na questão de habilidades assim de produzir um episódio, eu aperfeiçoei demais por trabalhar na parte técnica mesmo, com áudios assim de qualidade. Eu acabei aperfeiçoando um pouco nisso, mas assim, o que mais me transformou foi na questão da crença, sabe? De como lidar com um desconhecido, Sim. sabe? Eu não tinha muito input sobre tipo de avistamento, sabe? Hoje em dia eu sei que tem uma ufologia mais espiritual, eu sei que Uhum. tem uma ufologia um pouco mais voltada para a física e para o realístico. Eu consigo hoje definir o que eu acredito mais, o que eu acredito menos, pelas histórias que eu recebi. Não foi nem lendo nada, nem estudando nada, até porque, digo Não. assim, não existe uma ciência Sim. definida, o que é certo e o que é errado, né? Uhum. Então, assim, ouvindo, né, ouvindo uma conversa, ouvindo uma história, isso foi me moldando, isso não influencia em nada no programa, mas a minha pessoa influencia na minha crença, assim, na minha espiritualidade. Eu sou totalmente outra pessoa de quando eu comecei o podcast, sacou? Uhum. Se há 2 anos atrás alguém chegasse para mim e falasse que teve uma experiência durante o sono, eu ia bater o martelo e falar que como é que é um sonho lúcido, né?
Hoje em Aham, dia eu sei que tem uma possibilidade de ter um contato, mesmo sim. que seja uma coisa transcendental, mas isso me abriu bastante. Assim, eu acho que a maior transformação minha foi ter o conhecimento de tanta história legal, assim, desde que começou o podcast. Não, com certeza. Compartilhar experiências, conhecer gente nova e outros lugares abre muito a nossa visão das coisas, né? Muito, muito. Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Conta pra mim se os seus filhos estão orgulhosos do paizão, que tem esse projeto legal pra caramba aí pela internet. A, a minha filha, ela curte. Minha filha curte mais o Relatos Penados, né? Quando eu Aham, faço os teasers, eu mostro para ela. E algumas camisas também, assim, quando eu tô desenhando, eu chamo ela para ela ver e para ela me dar a primeira impressão, assim, ela se amarra. Mas sim. ela não é muito ouvinte de podcast, não, mas ela, de vez em quando, ela ouve. Hoje mesmo eu falei que eu ia dar uma entrevista, ela ficou toda bolada aqui. Que Mas é legal. legal. Ah, manda um abraço. Eu imagino também que a sua esposa, o menino é mais novinho, não, talvez não escuta também, né? O Eu mais acho que novo é só televisão e desenho e Lego. porque eu acho que o podcast eu tenho a impressão que parece que é para os 20 mais assim anos, 20 né? mais, é. Porque eu acho que adolescentes ou quem tá saindo da adolescência tá em outra vibe assim, né? Não é tanto podcast. Eu acho que o podcast traz muito, acho que a nossa geração do rádio, né? Do rádio. De você ter aquela ansiedade de escutar, porque no rádio que era legal que nada era tinha os horários certos dos programas, mas quando tocava aquela música que você não esperava, né, dava sempre aquela emoção, não dava? Nossa, com certeza. A música no rádio, a música que é indireta, ela tem um sentido completamente diferente de quando você dá o play nela. Parece que você está escutando pela primeira vez de novo, né? Não, tem. E eu escutei algumas músicas suas também, bem legal. Eu escuto muito no Google Podcasts, né, que eu acho mais fácil de até baixar. Ah, sim. Eu falei, Aí já vou você me baixar. achou ali, né? Achei, coloquei seu nome, saiu lá, você com o violãozinho lá. Aí eu falei, deixa eu escutar o Rony aqui. É muito gostoso, são músicas mais calmas, né? Tipo, pode classificar como MPB ou não é esse estilo? É tipo um. Pessoal, não tem nem estilo, né? Porque aquilo ali que você ouviu, eu acho que era um feed do SoundCloud que eu guardava ideias de músicas, composições que eu tinha de vários momentos assim da minha vida. E eu Sim. fui upando aquilo ali e sem querer aquilo foi semeado em podcast, né? Porque o SoundCloud ela tem a opção de fazer o feed virar Ah, podcast, sacou? Podcast. entendi. Então, assim, são demos e brincadeiras que eu faço, assim. Então tem de vários estilos ali, mas acho que cabe tudo em MPB, sacou? Apesar de eu ser um cara mais do Radiohead, um cara mais do Joy Division e Smiths, mas Aham. assim, quando eu pego o violão para tocar, acho que acaba saindo mais virado para Los Hermanos, assim. Sim, mas ficou muito bom, viu? Parabéns por tudo isso que você cria, com certeza enriquece muito aqui a nossa vida, quem tá do lado de cá escutando, viu? Muito obrigada. Ô, Fernanda, eu que agradeço, é um prazer te conhecer. Tenho ouvido o Desembaça, então inclusive, eu indico aqui aos ouvintes do Relatos Flutuantes que estão aqui agora a ouvirem o Desembaça também. Esse programa é muito legal, a Fernanda faz, e já estou aqui no aguardo para as próximas entrevistas, né? Que legal, obrigada. Não, com certeza vem mais por aí. Estou tentando aqui. Quem tiver interesse, inclusive, de contar a sua experiência aqui como podcaster ou o que tem interessante para compartilhar, pode entrar em contato. E falando nisso, Rony, então o pessoal pode te encontrar no Instagram, né, no Twitter. Sim, o Relatos Flutuantes no Instagram é @Relatos Flutuantes mesmo, no Twitter, nosso arroba é rflutuantes. Nessas duas redes é interessante que detalhes da produção, algumas notícias, às vezes rola um sorteio, alguma Uhum. coisa antes do episódio sair, estão sempre surgindo ali nessas duas redes sociais, né?
Sim. Para os apoiadores do Relatos Flutuantes, a gente tem um grupinho no Telegram, onde a gente discute os episódios no final de cada programa. E o meu Instagram, pessoal, é Rony Goltara, Ronni, Rony com 2 N's, Goltara. E ali, assim, não tenho, no momento, não tenho lançado nada de música, mas não é um plano que está enterrado, não. Quem sabe aí um dia vocês vão ouvir o Zero cantar. Que legal. E você tem algum álbum CD gravado, inclusive, já? Eu tenho um EP. Tem um EP no Spotify que alguns anos atrás eu ganhei aqui a produção de um EP como financiamento da Secretaria de Cultura. Mas se você pesquisar no Spotify, Rony Goltara, você vai encontrar uma capinha amarela com a minha cara lá, com 5 músicas aí já produzidinhas, um pouco mais diferente daquilo que tá no feed do podcast. Tá? Bom saber, já é mais uma coisa pra gente conhecer. Obrigada, viu, Rony, de novo. Que isso, eu que agradeço.